Cara, eu já começo a pensar algumas coisas do gênero. Diego Alves. A gente reclamava do Diego Ribas, ele foi embora, continua a mesma merda. A gente reclamava do Vitinho, ele foi embora, continua a mesma merda. A gente reclamava do Diego Alves, foi embora, continua a mesma merda. O fato é, parece real que a gente tem sempre que arrumar um culpado, cara. Sei lá, isso é estranho. Sendo muito sincero, tenho certeza que se trouxer o Diego Ribas de volta, não vai adiantar nada, cara. Ele vai ser mais um cara que vai ficar passando a mão na cabeça dos jogadores igual Foi o que eu falei. É quem tá acima. A frase que o Juan utiliza do tipo para justificar o início da temporada é passar a mão na cabeça dos jogadores e falar assim, não, porra, tá tranquilo. Tá tudo certo. O Mundial, a Recopa, não vale de porra nenhuma. Lá na frente a gente vai estar melhor. E a gente não tá ganhando nada, pô. A gente vai para uma final agora que pode perder também, como pode ganhar, óbvio, mas pode perder. O fato é, e até completando a pergunta que eu fiz ao Rafa, e eu acho que eu concordo muito com ele, cara. Eu acho que o Rafa foi cirúrgico na análise. Não adianta nada você mandar o Gabriel embora se... Trazer outro. Tá ligado política? Que você, por exemplo, um cara tá lá eleito, saiu esse cara, entrou um outro no lugar. Irmão, vai ser a mesma coisa, porque tem alguém acima dele que não vai permitir com que o cara faça. O sistema é foda, parceiro. Já diria Capitão Nascimento, o sistema é foda. E o que a gente viu ontem na reunião do Conselho Deliberativo, cara, é um pequeno exemplo do que é esse sistema do Flamengo, pô. Literalmente. O autoritarismo que está acontecendo dentro do Flamengo. Então, assim, e aí, voltando à coletiva do Gabriel, ele fala, a gente não sabe qual é o problema. Eu acho que eles até sabem, irmão, mas ninguém quer ser o primeiro a colocar o dedo no vespeiro, porque sabe que a porra da Vespa vai atacar quem colocou a mão no vespeiro, e não quem está ao redor. Quem está ao redor tem a chance de correr, quem bota o dedo vai chorar, filho. E se é o Gabriel botando esse dedo, por maior que ele possa ser para o Flamengo, ele vai se ferrar. Então, assim, a gente está indo para um caminho, cara, do Flamengo, que é um caminho muito chato de se falar. Perigoso. Que é, a gente conseguiu fazer coisas que a gente jamais imaginaria, que era sair da dívida, conquistar títulos no meio desse caminho, títulos importantes. Conseguiu fazer com que esses títulos se multiplicassem, tá chegando em mais uma decisão. E, cara, os problemas do Flamengo de 2023 são os mesmos problemas do Flamengo de 2013, 14 e lá vai fumaça, Rafa. Lá atrás, eu vi muita gente pedindo Bandeira de Melo voltando. Não sei o quê. Galera, Bandeira de Melo foi a mesma coisa que o Landim, só que por vias diferentes. O Bandeira de Melo era sozinho na parada, ele confrontava os torcedores. Não dá para ser nem 8 nem 80, galera. Tem que existir ali um meio termo. E é por isso que é muito complicado quando você dá o poder na mão de um cara. E hoje quem tem o poder é o Landim. E ele escolhe fazer do Flamengo o que ele bem entende. Tá todo mundo careca de saber que o trabalho do Braz é totalmente questionável, irmão. E ele mantém o Braz lá. Por quê? Porque enquanto tem o Braz fazendo merda, ele vai ser criticado pelas merdas que o Braz faz e não pelo que o Flamengo poderia fazer. Então, o que o Flamengo é para mim hoje, na verdade, é sempre um cara que está lá em cima, que tem uma pessoa subordinada a ele, que vai receber as críticas, e esse cara faz a mesma coisa que o de cima faz. O que o Marcos Braz está fazendo, cara? Ele deixa os jogadores levarem a culpa. E aí, jogador leva a culpa. Aonde os jogadores transferem a culpa? No bode expiatório, que é o treinador, que é o técnico. Então, vira um bagulho que é uma bola de neve, assim, absurda. E aí a gente não sabe o que a gente faz. Porque se a gente critica o treinador, vai ter parte da torcida que, é um merda. Mas vai ter gente que vai falar, porra, mas ele não chuta uma bola. Aí tu vai falar do jogador. Não sei o que, o jogador fez merda. Não, mas o problema é de quem contrata. Mas o cara que contratou... Então, assim, tudo que a gente faz não tem início, nem meio, nem fim. A gente está exatamente no que o Rafa disse. A gente é literalmente um barco à deriva. Soltaram uma tripulação inteira no meio do oceano e é o Flamengo. O Flamengo podia ser um puta navio brabo, a melhor frota de navios do oceano, mas o Flamengo nada mais é do que um Titanic esperando um iceberg para colidir
ia afundar, pô. E o cara que tá no manche não tem habilitação para isso. É basicamente isso, mano. Então, assim, o problema é o Gabigol? Eu acho que o Gabigol é um puta de um problema, irmão. Mas não é. Porque a partir do momento quando os jogadores veem um cara do nível do Gabigol fazendo o que faz, eles também enxergam e projetam neles o que um cara super importante faz. E aí o Davi Luiz, que, por exemplo, em 2022, final do ano era só entrevistinha, filho. Porra, Rodinei eu trouxe pra perto, os jogadores da base eu trouxe pra perto. Pô, maneiro. Vai acontecer isso de novo, voltar acontecendo? Não sei, porque talvez o Davi Luiz tenha cansado, pô. Ele tá vendo um monte de besteira acontecendo. Então é o que a galera do chat fala muito. A parada, um vai contaminando o outro, Rafa. É a mesma coisa. Você pode pegar uma caixa d'água. A primeira gota de veneno que cair nela vai ferrar a caixa d'água inteira. Não tem essa de, vai aos poucos ou separa. Não. Tudo é uma única caixa d'água. Todo mundo vai estar ali, infelizmente, envenenado. E é o que é o Flamengo hoje, né, irmão? Eu acho que você, assim, ouvindo você me fez... Talvez eu possa estar completamente errado. E, assim, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu consigo enxergar muito bem isso acontecendo dentro do Flamengo hoje, cara. Não, cara. A análise é muito boa e aí cabe aos sócios do clube pensarem soluções, né? Porque vocês falaram muito, muito bem e às vezes eu acho interessante, e aí eu só deixar claro, eu respeito a opinião de todo mundo, mas conforme você vai tendo um certo distanciamento, você não tem mais aquela revolta do dia a dia. E aí você passa a lembrar com um pouco mais de carinho, por exemplo, do Bandeira, porque você já não tem aquela revolta que você tem todo dia do Landim. Mas como os meus amigos falaram, o Cleitinho falou muito bem, o sistema do Flamengo é presidencialista, o presidente do Flamengo, ele tem naturalmente muito poder, até por força daquilo que é o estatuto do Flamengo. O que eu acho que está acontecendo dessa vez? Nós temos a presidência do Flamengo com muito poder e nós temos uma pessoa extremamente autoritária ocupando a presidência do Flamengo, que é o Rodolfo Landim, e ele tem uma base de apoio muito hegemônica. Mas que talvez, nesse momento, comece a dar indícios de que talvez não seja tão forte assim, ou talvez os sócios, esses sócios que muitas vezes não tiveram cuidado suficiente com o Flamengo, agora eu acho que eles estão começando a perceber que o Rodolfo Landim precisa dar uma resposta. A torcida precisa adotar um outro tipo de estrutura. O Cleitinho citou a reunião do Conselho Deliberativo ontem. Aquilo ali reflete muito aquilo que acontece, por exemplo, no departamento de futebol do Flamengo. Reuniões presenciais, o Flamengo já poderia fazer a formato híbrido há muito tempo. O Flamengo opta por fazer tudo presencial para que as coisas sejam decididas por um pequeno núcleo de frequentadores do clube, ainda que o Flamengo tenha sócios no Brasil inteiro. E aí o método de votação, que é até pitoresco, né? Que é quem concordou levanta, quem discorda fica sentado. Aí depois ele muda. Não, agora quem discordou fica em pé. Quer dizer, o Flamengo poderia, o que estava se decidindo ali, ainda que tenha sido feito de maneira oportunista, era algo muito importante para o Flamengo. Um presidente ou vice-presidente de poder no Flamengo pode ocupar um cargo eletivo ou pode fazer campanha política. Essa emenda até foi votada também no ano passado e foi rejeitada. Eu acho até pior. Considerando que os dirigentes são amadores, a gente tem que aceitar que eles terão outra ocupação. Eventualmente, algum vai ser político. Me incomoda muito mais, por exemplo, o senhor Marcos Braz utilizando a vice-presidência de futebol do Flamengo para fazer campanha. Para mim é muito pior você ter alguém do clube fazendo campanha do que necessariamente no seu dia a dia, ali no seu mandato eletivo. Até porque, se houvesse profissionalismo no Flamengo, e os dirigentes amadores não estariam no dia a dia do clube e não precisariam se dedicar pessoalmente, porque haveria profissionais cuidando, por exemplo, do departamento de futebol e de outros departamentos do Flamengo, tá? Não só futebol.
O que eu vejo acontecer a gente até ouviu aqui no Zona 2 possíveis candidatos à presidência do Flamengo, tanto o Valim quanto, vou tentar acertar o nome, Hinrichsen, se eu falei errado, desculpa, mas é o Ricardo, foi candidato a presidente na última... Errei? Não sei, eu também não... Eu acho que nem ele mesmo sabe muito bem. Eu acho que... Mas eu vou nesse palpite aí. Repete para nós, Rafa. Hinrichsen. Que bonito, né, cara? Como é bom ter um cara que sabe usar o dom da palavra, né? Continue, Rafa, por favor. Eu acho que é esse o nome dele. E eu vejo muita gente amadurecendo justamente isso que o Cleitinho pediu, que é uma mudança de estrutura no Flamengo. Trocar bandeira por Landim, depois Landim por Valim, quem sabe, Landim por BAP, Landim por Dunche, e manter essa estrutura totalmente viciada é ruim para o Flamengo. E eu vejo alguns candidatos levantando essa ideia. Vamos fazer um conselho diretor mais enxuto, que não interfira no dia a dia das pastas, e cada pasta vai ser comandada por um profissional remunerado, o conselho diretor vai dar diretrizes gerais, e o dia a dia vai ser tocado por pessoas que têm mais capacidade do que esses amadores que estão à frente do Flamengo, e que vão ser bem remuneradas por isso. Um outro exemplo aqui, só para eu finalizar, agora o Landim virou frequentador do Ninho do Urubu. Agora ele toma café com o Jorge Sampaoli. O que a presença, o que o Rodolfo Landim acrescenta? Qual é o conhecimento de futebol que ele tem? O que essa criatura está fazendo lá? E pior, toda vez que ele elogia o Sampaoli, o Flamengo toma uma chinelada. O Flamengo pode estar até bem, basta um elogio do Sampaoli ao técnico, basta um elogio do Landim ao técnico, que ele escala um zagueiro de volante, um volante de lateral esquerdo e o Flamengo toma uma chinelada. É melhor ele ficar quieto. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente não pode desistir, eu acho que o Flamengo tem solução, mas para isso os associados do Flamengo, infelizmente eu não sou associado do Flamengo, precisam começar a exigir na vitória e na derrota, porque com o investimento que nós temos, com um pouquinho só de organização, a vitória vem, mas a vitória não pode esconder os erros. Então, mesmo que o Flamengo consiga se reerguer, traga um Jorge Jesus da vida de volta, que vai blindar o departamento de futebol, vai deixar o Braz da porta para fora e fazer esse time andar, os erros continuam lá. Então, os associados precisam criar uma consciência de resolver esses problemas independente de títulos. Aí a gente chega em algum lugar, eu acho.